Olá pessoal, vou comentar com vocês as apostilas que passei nas aulas anteriores da autora Regina Celi e Celene de Souza. Esse assunto também está no livro didático de vocês. A primeira apostila fala da cidade e urbano. O objetivo foi compreender o processo de formação da cidade no decorrer da história. Então, o surgimento das cidades ocorreu com o domínio da agricultura, quando o homem deixa de viver da caça e da pesca e passa a cultivar a terra, gerando um excedente de alimentos a partir do desenvolvimento das técnicas agrícolas, bem conhecido da gente. Com isso surgiram as primeiras cidades às margens dos grandes rios, como o Rio Nilo, Rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, que é o atual Iraque, né? E entre essas cidades nós temos a cidade de Jericó, a mais antiga do mundo, a cidade de Ur, na Caldeia, a Babilônia, entre outras. Temos também a formação de cidades às margens do rio Huanghe, ou seja, Rio Amarelo, e o rio Yangtze-Kiang, que significa Rio Azul, ambos na China. Um outro é o rio Indo, na Índia. No entanto, pessoal, a cidade só ganha força mesmo com a Revolução Industrial, no século XVIII, quando se intensificou os centros de troca através do comércio como forma de acumulação do capital. O capitalismo industrial tinha como principal objetivo produzir mais ao menor custo. Isso significa lucrar mais e acumular mais. O processo é o mesmo até hoje. Para isso, ele necessitava de um grande número de pessoas nas cidades. É nesse processo que se dá a consolidação do capitalismo e, com isso, a urbanização avança e as cidades crescem. Como já é bem conhecido da gente, a Revolução Industrial é caracterizada pela mudança de uma economia agrícola comercial para uma economia industrial, o que ocorreu por volta de 1750 a 1850, com a descoberta da máquina a vapor. Com isso também é quando surge, a produção em série, a alienação e a mecanização do trabalho, muito bem trabalhado no filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, onde retrata com muita propriedade a dura realidade do processo urbano-industrial na Inglaterra. Nesse período, os trabalhadores trabalhavam de forma exaustiva, surgindo aí o trabalho feminino e o infantil. Nesse sentido, podemos perceber que a cidade capitalista é essencialmente o lugar da produção industrial, centralizadora de mão de obra e matéria-prima. As autoras falam que energia, água, minérios, tudo corre para as cidades. É também um lugar que concentra grande parte da população mundial, bens e serviços. Então, a aglomeração e concentração são as principais características das cidades capitalistas. A autora vem falando ainda que essas cidades são tão complexas que fica difícil de ser compreendidas, ou seja, percebida em sua real complexidade, que é quase impossível de ser assimilada, uma vez que é uma força dominante que esmaga e embota os sentidos. Então, ela vai falar isso melhor nessa parte onde ela vai falar sobre a cidade vista por dentro, de que forma as cidades estão estruturadas internamente. Então ela fala, compreender a organização interna da cidade revela os processos que as animam e que estão envolvidos na dinâmica da produção do espaço em sua complexidade enquanto produto da atividade humana. Para a gente entender melhor, a gente vai começar pelo zoneamento urbano, ou seja, o planejamento espacial do uso e ocupação da cidade. Então, em uma área,
a cidade é destinada às habitações e suas necessidades. Em outra, é destinada à instalação das fábricas e às atividades industriais. Essas são as áreas designadas de distritos industriais. Aqui na terra, né, na nossa terra sergipana, ela fica no município de Socorro, a cidade industrial. Outros espaços das cidades são ocupados pelo comércio e serviços. Esses são denominados de localidades intraurbanas. São locais com maior centralidade em comparação aos outros espaços da mesma cidade. Como sabemos, toda cidade possui um centro. Geralmente é o local onde as cidades foram fundadas, onde se erguem os prédios, os casarões, as igrejas, as praças, os monumentos antigos, por aí vai. Seja um centro tradicional, um centro de negócio, centro histórico, um centro municipal, ou simplesmente um centro, Em todo caso, é um lugar que se dão as trocas. Essa divisão funcional das cidades em suas atividades urbanas dão origem aos conceitos de centros principais e subcentros, definidos pelo tipo de atividade. Então, quando há uma expansão da área urbana, a noção de centro enfraquece, resultando no surgimento de novos subcentros de comércios e serviços que passam a concorrer com o centro principal. Esse processo geralmente leva à decadência e à desvalorização dos centros urbanos. Eu não sei, com certeza vocês conhecem, aqui em Sergipe nós temos a Polo Comercial de Itabaiana, que exerce grande influência sobre as demais regiões. Eu mesmo já ouvi pessoas falando que preferem comprar na cidade de Itabaiana do que em Aracaju, dizendo que lá tem mais opções e mais preço. Voltando aqui para o texto, a autora também dá um exemplo de centros metropolitanos, como a Avenida Paulista, que foi o berço da elite cafeeira industrial paulista e que agora perdeu esse espaço residencial, transformando-se em espaço estritamente comercial e de serviço. Perdeu sua característica primeira, Vão se alterando, se modificando ao longo dos tempos. Outros centros perdem a sua vitalidade e passam a abrigar pessoas de baixa renda, vindo do interior do estado em busca de uma melhor qualidade de vida. Com isso, a atividade comercial exercida pela elite tende a deixar o centro em busca de outras áreas. Esse povo não se mistura. Então, com a expansão das cidades, vão surgindo novos subcentros urbanos. Esses, muitas vezes, passam a ter mais influência que os centros tradicionais. No entanto, a autora enfatiza que os centros tradicionais continuam tendo supremacia sobre as demais cidades pelo seu poder simbólico. E esse poder simbólico está relacionado à memória, aos arquivos, que fica na psique humana, na alma humana. Essas informações que a gente tem sobre um determinado lugar, principalmente cidades antigas, monumentos, ruínas, tem ligação com esse poder simbólico. A exemplo, temos as cidades históricas, em todo o seu contexto, ou, como diz Milton Santos, suas rugosidades, nos trazendo uma linguagem em seus monumentos ou ruínas. O texto também vem falando dos espaços residenciais. Então, outro aspecto das cidades capitalistas, é que a variável que define onde uma pessoa irá habitar é a sua renda. Ou seja, a renda de uma pessoa define a porção espacial em que determinado grupo social poderá habitar. Nesse caso, a gente convive com um forte preconceito social, marcante nas cidades capitalistas. Outro caso é o preconceito racial. A exemplo, a autora fala das cidades da África do Sul,
na época do apartheid, onde a população negra era obrigada a viver confinada em áreas extremamente pobres, melhor dizendo, verdadeiras favelas. Né? Apenas para a gente ilustrar e aprofundar um pouco, né, esse assunto, já que ela tocou, né, contra essa situação se levantaram vários líderes sul-africanos, como é o caso de Nelson Mandela e Winnie Mandela, esposa de Nelson Mandela. Nelson Mandela passou a maior parte de sua vida preso por lutar contra o regime de segregação racial imposto por uma maioria branca. Apenas 10% da população era branca e subjugava 90%, né, da população negra. Nesse regime de segregação, os negros não só eram obrigados a morar em favelas, mas também não tinham direitos políticos, ou seja, não votavam, não tinham carteira de identidade e ainda viviam em um sistema de toque de recolher. Para se ter uma ideia, eles se movimentavam entre os bairros ricos e pobres da África do Sul com passes que determinavam até onde poderiam ir e que horas deveriam retornar. A que ponto chega, né? Chegou. Contra tudo isso, se insurgiram Nelson Mandela, entre outros líderes, né? Pessoas que trazem na alma o anseio pela libertação de toda e qualquer penúria, todo e qualquer julgo que se possa cometer contra pessoas, não importa, qualquer tipo de espécie. Importante que a gente não compactue com sofrimento e com penúrias, né? Então, Mandela passou a maior parte de sua vida na prisão. Quando saiu, liderou uma coalizão entre negros e brancos, acabando com o regime de segregação racial. Outro exemplo, né, de segregação, também que a autora fala e que ainda existe nos dias de hoje, ocorre nos Estados Unidos, em que pertencer a uma minoria étnica, né, é por si só um fator que determina o local onde as pessoas irão morar. Ou seja, país aí, né, potência mundial, ainda tem essas práticas, né, bastante complicadas. Nesse sentido, pessoal, o texto mostra com clareza que nas cidades capitalistas a segregação está presente de forma contundente e que esse é o modelo em que se estruturam as cidades de forma intencional, ou seja, há uma intencionalidade na forma em que se estruturam as cidades capitalistas, embora isso não seja revelado, né? Então, dessa forma, claro, é importante que a gente compreenda esse processo a fim de que essa segregação, essa forma de construir, né, de manter as cidades sejam superadas. Falei um pouco rápido porque só pode gravar 15 minutos, então, pessoal, espero que esse assunto tenha se tornado um pouco mais claro para vocês, certo? Qualquer dúvida, continuo à disposição, né? Então, vamos para a nossa próxima apostila, tá bom? Felicidades!